obrigado hoje, porque nós lembramos aquilo que o Senhor fez por nós na cruz. Como corpo, isso é tão bom. Quero declarar aqui a unção do Teu Espírito Santo através da Tua palavra, edificando os nossos corações, nos encorajando nesta manhã. Senhor, que quero também declarar aqui, se há perturbação, nós mandamos embora em nome de Jesus, seja ela emocional, física, espiritual, nós não aceitamos neste lugar e nos declaramos na autoridade do nome de Jesus como igreja livres para receber a Tua palavra nesta manhã. Aleluia, glória a Deus. Estou muito feliz de estar aqui. E o tema da palavra hoje, daquilo que o Senhor tem ministrado no meu coração, é ainda que. E essa palavra é uma palavra que fez muito parte da minha vida. E quero dizer para você que se você não passou pelo ainda que, você ainda vai passar. E não quero também, irmãos, que você saia daqui com medo, mas saia encorajado a se posicionar em todas as circunstâncias da sua vida, né? Jesus nos deu uma promessa, né? Que está lá em João 16:33. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo, vocês vão passar por aflições. É uma promessa que a gente nem precisa reivindicar, né? Não vejo ninguém reivindicando, ai Senhor, eu quero passar por aflições. Mas o que Jesus diz? Tenham coragem. Tenham coragem. Por quê? Porque Jesus venceu o mundo. Então essa palavra tem a ver com esse momento da nossa vida, que às vezes, não é sempre, graças a Deus, nós passamos por aflições, mas há uma garantia para nós aqui. Está dizendo aqui que nós não estamos sozinhos e que estamos do lado vencedor. Essa palavra Jesus declarou quando ele estava partindo, né? Se referindo às aflições que os cristãos iriam passar, inclusive os seus discípulos, e de fato os discípulos passaram por aflições, e os cristãos também. A gente vê ao longo da história que muitos morreram por causa da sua fé. Eu li nos Heróis da Fé, que quando a igreja foi perseguida, os cristãos foram perseguidos, muitos foram mortos no Coliseu, comidos pelas feras. Tinha cristão que entrava lá dentro do Coliseu e falava, vem em mim, leão, vem em mim. De tanta coragem, pela fé que esses homens tinham. E é disso que eu quero falar hoje. Eu quero falar de 3 ainda que. A expressão ainda que, ou mesmo que, se refere a algo que pode acontecer. E a primeiro ainda que eu amo demais, está no Salmo 23, que a gente gosta, muitos sabem decora, as crianças decoram o Salmo 23 também. Quero que você me acompanhe. Diz assim, o Senhor é... Vamos ler junto todos nós? Vamos lá. Por amor do seu nome. Não temerei mal nenhum. Unges.
bondade e misericórdia certamente me seguirão todos. Aleluia! Então há uma referência aqui. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Esse é o primeiro ainda que eu quero me referir aqui. O vale da sombra da morte é um lugar de aflição. E essa palavra aqui eu quero trazer, encorajar aqueles que estão passando, ou já passaram. Conheço ao longo dos anos aqui na igreja, muitas pessoas que passaram pelo vale da sombra da morte. Eu já passei pelo vale da sombra da morte. Tenho amigas aqui que passaram, que estão passando por este vale. E essa palavra é para te encorajar. O segundo ainda que é o ainda que de Abacuque 3, 17 e 19. Lembrando que, quando a gente fala do profeta Abacuque, ele é contemporâneo do profeta Jeremias, de Ezequias e de Ezequiel. Ele viu se cumprir na sua terra, lá em Jerusalém, um ainda que muito terrível, que foi a tomada de Judá, de Jerusalém, pelos babilônios. E foi algo muito terrível como nação que eles viveram. Não foi um ainda que individual, um vale da sombra da morte individual apenas, mas um vale da sombra da morte que caiu sobre a nação de Israel. E é muito lindo. Você lê o livro de Abacuque, ele faz alguns questionamentos, ele sofre ali como todos os profetas da época sofreram. Se você lê Jeremias, você vai ver o tanto que ele sofreu pela sua nação, e ele mesmo sofreu, porque quando há males que vêm sobre uma nação, que não só um indivíduo sofre, mas todos sofrem. E eu quero ler lá Abacuque 3, 17 ao 19, que depois de todo o questionamento que ele faz do sofrimento que a nação de Israel estava passando, ele tem uma declaração muito linda que ele faz no vale da sombra da morte. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione. Lembrando aqui que é um contexto rural, agrícola, né? Que eles viviam, né? Da agricultura. Diz assim, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado. E o que ele declara diante desse vale, desse ainda que? Mesmo assim, eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. Deus, o Senhor, é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas minhas alturas. Em outra versão diz, me faz andar vitoriosamente. Aleluia. Quero falar do terceiro ainda aqui. Esse é o meu predileto e garanto que vai ser o predileto de vocês. É o ainda que dos 3 rapazes judeus que foram tomados como escravos e levados para a Babilônia. Ananias, Misael e Azarias. Judá foi tomada pelos babilônicos, e Nabucodonosor pediu que entre os rapazes babilônicos que fossem de boa aparência, que fossem nobres, inteligentes,
fossem esses rapazes tomados e treinados e tivessem um tratamento especial para trabalhar na nobreza, ali, e comesse da mesa do rei. Isso está escrito no livro de Daniel. Daniel, Ananias, Misael e Azarias, a história deles no livro de Daniel, foram esses rapazes, foram tomados entre o povo para serem treinados para trabalhar na corte do rei Nabucodonosor. Provavelmente, é muito provável que se tornaram eunucos, porque estavam ali trabalhando com o rei. E eles tinham seus nomes, que eles ganharam dos seus pais, tinham a sua cultura, mas chegando lá tiveram que trocar de nome. Sadraque, Mesaque e Abidnego. E esses rapazes, e mais Daniel, diante ali da solidão, de estar longe de casa, da aflição talvez de ver os seus pais serem mortos, os seus parentes, como a gente já leu lá no livro de Abacuque, é do mesmo contexto. Esses rapazes ficaram firmes na fé que eles aprenderam com os seus antepassados, de adorar um Deus único, ao Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. E mesmo ali, longe da sua terra, longe dos seus pais, eles não abriram mão da sua fé. Essa era uma história que eu gostava muito de contar para os meus filhos quando eles eram pré-adolescentes, que iam para a escola. E eu contava essa história e falava para eles: eu não estou lá para ver o que vocês estão fazendo, mas os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. Deus está lá. Daniel foi arrancado junto com seus amigos da sua terra, levado para a Babilônia, uma terra de pecado, de idolatria, de luxúria. Papai e mamãe não estavam mais lá para vê-los, mas eles temiam o Senhor Deus Todo-Poderoso e não se contaminaram com as iguarias, com a luxúria, e não se dobraram diante dos deuses babilônicos. É isso que Deus tem para você. Era para vocês, era o que eu ministrava para os meus filhos. Deus está te vendo. Deus está te vendo quando ninguém está vendo. O que você vai fazer quando ninguém está vendo? Mas Deus, o Senhor Todo-Poderoso, Ele te olha, Ele te vê. Qual a resposta que você vai dar? Ananias, Misael e Azarias deram uma resposta muito linda. Muito embora vivendo na corte, eles passaram por situações tão difíceis. E um ainda que aconteceu na vida desses três rapazes. Daniel não estava nesse evento, mas Sadraque, Mesaque e Abednego. Quem já ouviu a história da fornalha da Babilônia? Então vou contextualizar vocês. Aqueles, que talvez não conhecem a história por completa. O rei Nabucodonosor, o Todo-Poderoso das nações, resolveu construir uma estátua de 27 metros de ouro. Não diz de quem que era a estátua. Se era de um Deus que ele adorava, ou se era de um antepassado, ou dele próprio. Talvez, pelo ego grande que ele tinha, talvez seria uma estátua até dele próprio. Ele fez essa estátua gigante e inaugurou essa estátua. Quando ele fez essa inauguração da estátua de ouro de Nabucodonosor, ele convocou os nobres, os prefeitos, os governadores, os políticos da época. E entre esses nobres, que eram ali, tipo prefeitos, estavam esses três rapazes. E o rei ordenou: quando a banda tocar,
a flauta, a cítara, os tambores tocarem, todos vão se dobrar diante da estátua de ouro de Nabucodonosor, que ele fez. E a banda tocou, tan, taran, tan, e todos, aquela multidão, se dobrou diante da estátua de ouro que Nabucodonosor fez. Você pode imaginar aquela multidão, mas os 3 rapazes, que está aqui, Sadraque, Mesaque e Abednego, não se dobraram diante da estátua de ouro de Nabucodonosor. E a promessa era: quem não se dobrar vai ser jogado numa fornalha ardente. Fornalha já é assim, até redundante falar que é de fogo, né? E vieram lá fofocar para o rei. O rei, não sei se o senhor viu, mas tem 3 rapazes que o senhor mandou trazer lá daquela terra, que eles não se dobraram. É o Sadraque, o Mesaque e o Abednego. Não se dobraram diante da estátua que o senhor fez. Aí o que o rei falou? Traz os caras aqui. Falou: vou dar mais uma chance para vocês. Quando a banda tocar, vocês se dobrem diante da minha estátua que eu fiz aqui. Porque se vocês não se dobrarem, vocês vão ser jogados na fornalha. Vamos lá ver o que eles responderam? Daniel 3, 17 e 18. Vamos ver o que os 3 rapazes falaram. Diz assim: se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. Nossa, que declaração ousada. E mesmo que, ou ainda que, Deus não nos livre, Ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Que ousadia! E o que aconteceu? O rei ficou muito bravo. Aqueça a fornalha 7 vezes mais. Pegaram os rapazes. A fornalha estava tão quente que os soldados que levaram os rapazes morreram queimados. E jogaram os 3 moços lá na fornalha. Quando o rei olha lá, falou: mas não eram 3 que nós jogamos? Mas há um 4º homem, semelhante a um filho dos deuses. E eles estão lá os 4 andando na fornalha. Tragam, tire de volta os 3 rapazes. Quem é que estava ali dentro com eles na fornalha? Jesus. Jesus estava com eles. Tiraram os rapazes da fornalha. Cheiraram, não tinha nem cheiro de fumaça, nem no cabelo, nada chamuscado. Nabucodonosor exaltou o nome do Senhor quando ele viu o livramento. Mas eu quero destacar aqui a coragem desses rapazes. A gente lê a história no final, gente, que já aconteceu. Super legal, né? Agora, se imagina vivendo isso. O medão que deve ter dado. Ser jogado, porque eles falam: ainda que o Senhor não nos livre desse fogo, nós não vamos nos dobrar diante da sua estátua, não. Mas o Senhor os livrou. E o nome do Senhor foi exaltado. E diz que o rei os fez prosperar na província da Babilônia. Uau! E quero dizer aqui que o ainda que está relacionado, quando você passar pelo ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Quais os princípios que vão reger a minha vida no momento da aflição? Reclamação? Questionamento? Queridos, eu já passei por uns ainda que. Eu falo, um dia eu era jovem, 27 anos. Outro dia eu estava no hospital perdendo uma criança. Mas eu tive um compromisso no meu coração
Foi uma experiência minha, é lógico, cada um tem a sua própria experiência. Falei, Deus, eu não sei por que eu estou passando por esse vale. Eu só sei de uma coisa. Eu nunca vou perguntar para o Senhor por quê. É lógico que a gente deve avaliar as nossas próprias vidas, se esse vale da sombra da morte você não está passando porque você mesmo semeou. Mas muitas vezes a gente não semeia e passa por esse vale. E a minha postura sempre foi, Senhor, eu não vou perguntar por quê. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, não haja o produto da oliveira, os campos não produzam mantimento, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Todos os meus ainda quês, eu tive essa postura, doeu, doeu. O ainda que quer tirar de você um posicionamento. Quero ler com vocês Gálatas 2:20. Diz assim: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Vamos declarar junto essa frase? Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Quando você passar pelo vale da sombra da morte, pense nisso. Não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Quero ler outro texto, de Filipenses 4:11-13. Digo isto, não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em qualquer situação. Em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade. Isso é o apóstolo Paulo que está falando. E sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância. Tanto como estou nos pastos verdejantes, como estou no vale da sombra da morte. Eu aprendi o segredo. Tanto de estar alimentado, como de ter fome. Tanto de ter em abundância, como de ter necessidade. Por quê? Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos repetir essa frase novamente? Tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. E eu quero aqui, finalizando, colocar para vocês 3 lições que podemos aprender no vale do ainda que. Do ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Primeiro, nunca estamos sozinhos, Ele está conosco. É uma promessa que Jesus fez para você. Quando você passar pelo vale da sombra da morte, você nunca estará sozinho. Ele, Jesus, o 4º homem na fornalha, vai estar junto com você. Se você está passando pelo vale agora, olha do lado, Ele está aí com você. Olha para dentro, Ele está com você. Segunda lição, que é importante, que está lá no Salmo 23. O bom pastor, no vale da sombra da morte, quando a ovelhinha entra no vale da sombra da morte, o bom pastor usa a vara. A vara serve para guiar a ovelha. E usa também o cajado, aquele que tem uma curvinha na ponta assim. Para quê? Para tirar a ovelha do perigo. E eu quero dizer algo muito importante para você. O vale da sombra da morte é um lugar de passagem. Porque diz o quê? Ainda que eu ande. Então é um lugar para ficar parado? É um lugar para andar. É para andar para quê? Para sair de lá. Muitas pessoas, e eu entendo. Porque há vales e vales. Há o vale da sombra da morte de você perder o emprego.
Até um vale da sombra da morte, quando perde, levam fora do namorado ou da namorada. Eu digo que o Espírito Santo tem consolo proporcional, né? O consolo é proporcional. Aquele que perdeu a namorada não vai ter o mesmo consolo daquele que perdeu o marido. É proporcional. Então a gente passa por esse vale. O vale do desemprego, o vale da doença, o vale da morte de alguém. Digo para você que o que morreu em Cristo, gente, está usufruindo do paraíso. Não está no vale da sombra da morte mais não. Mas aqueles que ficam lá no vale da sombra da morte. Mas o vale da sombra da morte é para andar, não é para ficar parado. A vara do pastor nos dirige para sair. Aí se ficar parado, o que ele faz? Ele pega lá o cajado e puxa, vamos andar, vamos sair desse vale, eu estou junto com você. Diz lá em Abacuque que o Senhor dá a ligeireza dos pés, né? Dá aos nossos pés a ligeireza da corça. A corça, ó, passa rapidinho. Passa rapidinho. Eu já passei por um vale que me deixou muito triste, que foi o vale da sombra da morte, quando eu perdi a minha mãe. Gente, pensa numa pessoa que tinha pavor de perder a mãe, desde criança. Não sei que minha mãe ficava falando tanto que ia morrer, que a gente tinha pavor. E sabe essa história de gente morrer do seu lado? Olha, eu já fui católica, quase que eu fazia o sinal da cruz. Gente, como eu tinha pavor disso. Mas um dia eu entrei nesse vale da sombra da morte. Mas quero dizer para você que é até antagônico eu falar isso. Foi a experiência mais maravilhosa que eu tive com o Espírito Santo. Foi passando pelo vale da sombra da morte. O Senhor estava ali comigo, me consolando, me dirigindo. É uma história comprida, eu tive experiências assim, impressionantes nesse vale, com o Espírito Santo. Mas eu sabia que Jesus estava vindo buscar a minha mãe. Quando ela foi internada, ela tomou morfina e ficou apagada. E o médico veio, falou comigo, falou, ela tá partindo. Falei, mas por favor, não entuba ela não queria que ela sentisse dor. Ele falou, fique tranquila, ela não vai sentir, vai entrar tipo numa coma bem profunda. Só que quando Jesus veio buscá-la, ela acordou e olhou para mim. Eu tinha certeza, convicção profunda no meu coração da presença do Senhor Jesus ali, vindo buscá-la, levando-a para o paraíso. Foi uma experiência maravilhosa. Ela abriu os olhos, eu estava bem pertinho dela. Eu falei, mãe, Jesus está aqui, o Rei da Glória. Ele veio te buscar. Você pode ir com Ele. Aí ela respirou e foi. Só que depois que ela foi, sabe, eu sou o tipo de pessoa que eu tenho sofrimento atrasado, assim, não sei. Na hora H que o negócio está acontecendo, eu não sinto nada. Mas depois eu entrei no vale da sombra da morte. Profundo, dolorido. Eu morava em Jandira. Quantas vezes eu vinha e pensava assim, vou passar na casa da minha mãe. Aí eu lembrava, não tenho mais mãe. Eu sofri demais. E um dia Jesus, o Espírito Santo, falou comigo. Eu estava no carro, não sei porque o Gumer estava dando carona para alguém. Eu estava no banco de trás, olhando pela janela, sofrendo no vale da sombra da morte. Aí o Espírito Santo falou comigo, irmãos. Ele falou assim, você acha que eu não sou bom?
Foi tão assim. Aí, né? Falei, como, Senhor? Aí eu entrei no mundo espiritual, eu e o Espírito Santo. Falei, como, Senhor? Que eu não acho que o Senhor é bom. A tua palavra diz que o Senhor é bom. O teu amor dura para sempre. Ele falou, mas às vezes você acha que eu não sou bom. Quantas pessoas oraram pela sua mãe? Eu me lembro do pastor Rogério orando para ela ressuscitar. Quantas pessoas oraram por ela? Mas quando ela estava ali no vale, eu perguntei para ela, isso o Espírito Santo falou comigo. E aí, o que você quer? Eles estão orando por você. E aí o Espírito Santo falou, você acha que ela escolheu o quê? Aquilo trouxe uma paz no meu coração. Falei, obrigado, Jesus, porque ela está contigo, porque minha mãe está contigo. Aí numa vigília aqui, eu ainda estava no vale, e eu pedi para o Espírito Santo, cauteriza essa ferida no meu coração, porque eu estou de luto já faz tanto tempo, e você sabe que se você é mãe de criança pequena, não dá para ficar no luto, né, gente? O meu luto era assim, dentro do chuveiro, quando eu ia tomar banho, eu chorava, depois me enxugava, tal, vida que segue, mas eu estava sofrendo. E um dia eu estava aqui, ajoelhei e pedi para o Espírito Santo, cauteriza essa ferida no meu coração, Espírito Santo. Sabe o que ele fez? Eu senti um calor, e o Espírito Santo cauterizou aquela ferida, ela nunca mais doeu. Um dia eu estava na minha casa e começou um pouquinho assim doer, eu tive uma experiência de novo. Todo o meu corpo, eu senti uma paz, um negócio tão sobrenatural, um gozo do Senhor tão grande, por 1 milésimo de segundo eu senti isso. Aí o Espírito Santo falou comigo assim, para com isso de você ficar no vale. Sabe esse sentimento que você sentiu aí agora? É a minha presença. É o que os que dormem no Senhor sentem. A minha presença. Aí eu falei, opa, vamos sair disso aqui. Quero dizer para você que está passando por uma fornalha, não sei qual tipo de fornalha que você está passando, que há um quarto homem na fornalha. Jesus está lá na fornalha junto com você. Seu cabelo não vai pegar fogo, suas roupas não vão ficar chamuscadas, como aconteceu com aqueles 3 rapazes. Se você não se dobra diante da estátua de Nabucodonosor, seja lá o que for essa estátua na sua vida, seja o pecado que te atormenta, que você ali intencionalmente está vivendo, ou seja alguma idolatria, se você não está nessa situação, quero dizer para você, seu cabelo não vai queimar, porque Ele está com você. Agora, se você está, o que você tem que fazer? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. É rapidinho, é só falar, perdão Jesus, me ajuda Espírito Santo. É na hora. Há um quarto homem na fornalha. Eu quero aqui mostrar, quero dizer também no terceiro, a exultação, mesmo no vale, andamos em lugares altos, porque Ele põe os nossos pés sobre uma rocha. Eu quero mostrar algumas imagens aqui, que são imagens de jovens perseguidos, de um Instagram do One Passion. E pode voltar a primeira, por favor. Está dizendo aqui, essa é a Saira, 16 anos, ela mora no Paquistão. Se minha fé me levar à morte, morrerei com um sorriso, pois Cristo vive em mim. A Nara, a Ásia Central, tem 15 anos. Queimaram a minha Bíblia, mas a palavra de Deus arde ainda mais forte dentro de mim. Aisha, 17 anos, da Nigéria. Prefiro morrer com Cristo a viver sem Ele. Arun, 17 anos, do Nepal. Minha família me rejeitou,
minha vila me expulsou, mas Jesus me abraçou. O quarto homem na fornalha. Esse do Paquistão: prefiro ser perseguido com Cristo do que ser aceito sem Ele. Amém? Glória a Deus. Eu quero aqui, neste momento, te convidar a ficar em pé. Estamos finalizando. Aproveitar esse tempo que o Senhor nos deu, essa palavra. E eu quero aqui perguntar: tem alguém passando pelo vale da sombra da morte, pela fornalha ardente? Se está difícil para você, como um dia foi para mim, eu quero te convidar a levantar a sua mão para a gente orar por você. Olha lá, está difícil. Passar pelo vale da sombra da morte, não temerei, o Senhor está comigo. O teu cajado e a tua vara me consolam. Quero dizer para você que o seu lugar não é no vale, é para andar, não é para ficar parado lá. Seu lugar é nos pastos verdejantes. Levanta a sua mão bem alta. Eu quero pedir para os irmãos que estão do lado desses irmãos, estenda a sua mão a favor dele. Põe a tua mão no ombro dele. Olha para o lado, olha para o lado. Quero dizer para você, Eliana, o Senhor está contigo, não temas. Aleluia. Senhor Jesus, eu quero, juntamente aqui com os meus irmãos, colocar esses irmãos que estão com as mãos levantadas, passando por vale da sombra da morte, pela fornalha ardente. Oh Pai, abre os olhos deles para eles verem o quarto homem dentro dessa fornalha. Que eles sintam a tua vara, o teu cajado os conduzindo. Declara em nome de Jesus que eles não vão ficar parados lá no vale da sombra da morte. Eles vão andar, vão sair. E essa experiência vai servir para edificar outras pessoas, para ser glória para o teu nome, como foi a experiência de Sadraque, Mesaque e Abednego. O teu nome foi glorificado, saiu a glória do teu nome da boca de Nabucodonosor. Declaro em nome de Jesus que as pessoas que convivem com os meus irmãos vão ver: o Senhor foi bom com você. Deus é grande. Prospera, Senhor, o caminho dos meus irmãos. Prospera o caminho deles. Oh Pai, queima só o Espírito Santo, cauteriza as feridas. Cauteriza as feridas. Oh Senhor, que a nossa vida seja para a honra e glória do teu nome. Que nenhum de nós se curve diante da estátua de Nabucodonosor, seja ela por comodismo, seja ela por medo, seja ela por vergonha. Mas Senhor, que estejamos preparados para qualquer tipo de perseguição que possa acontecer. Mas que o seu nome seja glorificado nas nossas vidas. Aleluia. Ainda quero convidar os irmãos a ainda estarem orando. Se você está aqui e não entregou a sua vida para Jesus, não confessou o nome de Jesus como o Senhor da sua vida, não, mas o Espírito Santo está aí queimando dentro de você. A Bíblia diz que se a gente crer com o coração e confessar com a boca que Jesus ressuscitou dos mortos, nós seremos salvos. Se o Espírito Santo está aí te incomodando, aquecendo o seu coração para você entregar o domínio da sua vida para Jesus, a direção, se jogar nos braços dele, essa é uma oportunidade. Eu quero te convidar a levantar sua mão e falar assim: é hoje, eu quero.